Em que momento você começou a desistir de você? Sim, porque eu sei que você não desistiu da vida. Você segue, você é persistente, você é disciplinada, você faz mesmo sem vontade, você continua caminhando. Mas já faz um tempo que você desistiu de você aí dentro, que você nem sabe mais quem você é. Você tá só existindo, cuidando, fazendo, deixando tudo maravilhoso, se entregando, mas está apagada por dentro. A vida tem momentos que fica assim numa escala de cinzas na sua mente. Você olha talvez para uma foto sua da infância e não se reconhece mais ali. Aquela criança se perdeu. Os sonhos, os desejos, os gostos já não é mais prioridade. Eu vinha conversando, inclusive eu tô lendo um livro, acho que ele não tá aqui, que é Acolhendo a Sua Criança Interior. E venho pensando muito sobre esse assunto e vim conversando com algumas amigas também, enquanto que a vida, a gente vai ficando adulta e tanta coisa séria, os problemas vão ficando outro, né? E a gente estava entre mim, estava conversando sobre os nossos BOs e a gente, caracas, a gente faz tempo que é amiga e a gente foi percebendo como que tá ficando intenso as problemáticas, né? Os nossos problemas antes, 5 anos atrás, era diferente dos problemas de hoje, né? Hoje nas nossas conversas tem familiares doentes, nós estamos doentes, sabe? Conversas mais profundas, de coisas graves. Tudo vai tomando um peso. Agora a gente tá nesse papel de atuante, de resolver, de cuidar. E a vida adulta vai trazendo também um peso da responsabilidade, porque sim, a gente precisa de comprometimento, a gente precisa de responsabilidade. A vida adulta nos exige muitas vezes seriedade. Só que tudo isso vai pesando e a gente vai colocando uma armadura de que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser, eu não posso, né, fraquejar, eu não posso chorar. E a gente vai deixando cada vez mais de lado a nossa essência, a leveza que a infância tem, né? A diversão, nada mais isso vira prioridade, porque a gente está sempre tenso, sempre pensando em problemas, sempre pensando em resolver problemas, sempre pensando em resolver coisas, e a vida não é só sobre levar a vida, aguentar a vida. A vida é sobre viver também, a gente esquece muitas vezes disso, né? E eu tava até comentando com elas o quanto que, às vezes, teve um dia que eu falei, eu vou só pintar com as crianças aqui. Não tá aqui perto também, mas eu comprei um livrinho que é de pintura. E eu até brinco com os meninos, falo, não, esse aqui é meu livro, vão pintar o desenho de vocês. Esse é o meu livrinho de pintura. Nem é nada daquele de Bob Goods, nada, é pintura normal, assim, é um caderno cheio de pintura. E aí, às vezes, eu deito com eles no chão, boto muito desenho pra todo mundo, lápis de cor e tal, e deito lá, sabe assim... É como se eu tivesse, de certa forma, acolhendo aquela criança interior minha, sabe? Sabe, agora, poxa, eu só quero ser a pessoa que desenha. Eu só quero ser a pessoa que tá fazendo um desenho e tá satisfeita com o desenho e tá curtindo pintar, sabe? Porque a gente é um ser humano também. Deus nos fez para além de resolver BOs. Tudo que a gente sente, que a gente tem, o prazer que a gente tem nas coisas, o quanto nós temos uma mente criativa, o como nós, enfim, nossa mente é diversa, o quanto de coisa que a gente pode explorar de diferente, quanto de coisa que a gente pode aprender. A nossa mente tem essa capacidade de aprendizado e que muitas vezes está atrofiando porque a gente virou resolvedor de problema. A gente virou a mulher que aguenta o rojão, a que está sustentando tudo. Será mesmo que é esse o caminho? Porque se a gente perceber, isso nos leva a adoecer. Porque isso cansa, deixa a gente exausto, muitas vezes leva a gente a sintomas depressivos, sim. E muitas vezes pode levar a gente até um quadro de depressão. Porque a vida vai ficando pesada, a vida vai ficando sem graça. A gente deixa de se divertir, de se alegrar. E a tristeza vai virando rotina, o desânimo toma conta da nossa vida. Então, às vezes, a gente precisa trazer também essa infância
Às vezes a gente precisa da infância não só da questão da inocência, mas a questão do lúdico também, do divertir, de sorrir. Qual foi a última vez que você gargalhou? Que você sorriu? Porque simplesmente a gente não tem se permitido, a gente tem se privado de se divertir, de curtir apenas, de não ser a pessoa que está olhando, fazendo, ver se deu certo, se não deu, produtividade, eu tô dando resultado, não tô. Apenas fazendo, um lugar onde a gente é apenas filho, e trazendo isso para a parte espiritual, a gente esquece que nós não somos a fonte. A gente tem confundido nessa geração, a gente tem se confundido com a fonte inesgotável e a gente tem se cobrado ser uma fonte inesgotável, quando nós não somos a fonte inesgotável. Deus é a fonte inesgotável e Ele está ali, e é Ele que Ele não precisa descansar, porque Ele é essa fonte de vida, de vigor que a gente precisa, e a gente sim precisa descansar. E Ele nos fornece o seu amor, o seu cuidado, o seu descanso, a sua paz, porque Ele sabe que a gente precisa disso. A sua alegria, alegre-se sempre, diz em Filipenses, alegre-se sempre. Ele quer que até no momento que estiver apertado, estiver difícil, estiver bom, Ele quer ver a gente alegre. Quando fala em Provérbios 31 da mulher virtuosa, ela sorri diante do futuro. Por quê? Porque está tudo no controle dela? Porque ela está controlando todas as coisas, ela sabe tudo que vai acontecer na semana? Não, porque ela sabe que Deus vai estar ali, ela pode sorrir e se alegrar. E às vezes a gente tem se privado de deitar numa rede, de ler um livro, de assistir um filme para quem gosta, divertido, de sorrir, de pintar, de fazer algo diferente. E eu venho pensando muito nisso, sabe? O quanto que a gente não bota na nossa agenda essas coisas, e a nossa agenda tá sempre cheia de muito BO, de problema, de tensão, de coisa que deixa a gente ansiosa. E isso sim é a vida, e sim a gente vai precisar ter responsabilidade, enfim, mas para que a gente viva tudo isso de uma forma sustentável, para que essas coisas não nos destrua, sabe? Abatido, mas não destruído. A gente precisa ter essas válvulas de respiro, de cuidado, de sorriso, de diversão, muitas vezes. Não sei se é uma atividade diferente que você vai fazer, mas experimente, sabe? A gente precisa pelo menos, né? Porque assim, é difícil chegar na parte da ação, de você ir lá pegar um caderno para pintar. No início você vai ficar pensando. E a gente até conversou sobre isso, um amigo perguntou, mas você não sente culpa de estar pintando no chão com seus filhos enquanto você tem um monte de coisa pra fazer? Eu luto contra essa culpa constantemente, gente. Porque ao mesmo tempo que eu fico, isso não me faz a pior mãe do mundo estar deitada. Pelo contrário, eu preciso sempre pensar o que essa atividade vai gerar em mim. O quanto essa atividade vai gerar em mim alegria, o quanto essa atividade vai gerar em mim abastecimento, reabastecimento, para que eu consiga prosseguir. O quanto essa atividade vai me sustentar um pouco, mas vai dar um respiro, uma ida lá em cima, respirar para voltar para o fundo do mar de novo, para voltar a olhar para os problemas de novo. Então assim, eu pego essas pílulas de amor, de cuidado, de diversão, de alegria, é eu olhar um pouco para dentro e entender. Muitas vezes não é voltar assim, o que eu gostava quando eu era criança, mas entender o que faz sentido agora, o que eu gosto agora. Eu descobri várias coisas, então pintar nunca foi meu forte, mas eu decidi vou testar. E assim, tem dia que é o que eu curto, fico ali, ó, pintando no meu caderninho. Não sei qual vai ser o seu, sabe? O que a gente precisa ir é para além desses estereótipos de hobbies, por exemplo. É entender o que funciona para você. Às vezes para mim é cozinha. Eu fui aprender a fazer pão, eu gosto de cozinhar, amassar pão, isso para mim me ajuda, me relaxa. É um lugar onde é entender que você vai fazer uma atividade onde não necessariamente você vai se cobrar o desempenho, a qualidade ou tá na pressa. Uma atividade onde você está ocupando ali um lugar de filha, onde não tem uma pressão sobre você. Porque senão a gente vive o tempo todo pressionada. Eu preciso que vocês entendam que muitas vezes a gente cai na polarização, que é uma das distorções cognitivas dentro da psicologia.
que cai em dois extremos. Você pensa assim, ou você é responsável, comprometida, e um adulto consciente que abraça, que olha para os seus problemas e resolve os seus problemas, ou você é uma criançona que fica brincando e se divertindo. Não é bem assim, gente. A vida não é feita de extremos. Eu preciso entender que sim, eu preciso ter responsabilidade, mas ter um momento de diversão, brincar, sorrir, me divertir, ter um momento de leveza, não me faz menos responsável, não me faz ser uma pessoa irresponsável, não me faz ser uma pessoa descomprometida. Eu preciso encontrar espaço para as duas coisas, e uma coisa não anula a outra. Não é porque eu preciso me divertir, eu preciso ter esse momento onde eu volto e acolho aquela criança que sempre se divertiu, que sempre foi criativa, que sempre fez coisas diferentes. Eu vou deixar de ser o adulto, entende? A gente fica nessa de só existe dois lados, só existe dois polos. Não é assim, a vida não é isso. E muitas vezes a gente precisa ficar falando pra gente mesmo. Então, por vezes, embora eu fale aqui, viver na prática às vezes é difícil, porque a gente tem muitas cobranças internas. Então, por vezes, enquanto eu tô ali, eu tô pensando, tá tudo bem eu tá aqui, não tem nada de errado, eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô aqui, eu tô com os meus filhos, eu tô cuidando dos meus filhos, e logo depois que eu terminar esse momento, eu vou voltar para as atividades que eu preciso fazer, porque as atividades, elas nunca vão acabar, os problemas nunca vão cessar aqui nessa terra, sabe? Sempre vai ter problema, sempre vai ter coisa para resolver. E eu preciso abrir espaço de respiro, de cuidado. Isso também é responsabilidade. Porque senão eu fico descontando o meu esgotamento, o meu cansaço, eu vou ficando amarga e vou descontando isso nas pessoas. Isso é irresponsabilidade. É eu querer passar a ideia de estar o tempo todo forte e estar dando patada no vento. Tratando todo mundo com grosseria, com ignorância. Por quê? Porque eu estou cansada. Porque tá pesado demais ser adulto. Porque a vida de adulto é assim mesmo. Mas será que é assim mesmo que eu quero viver? Que Deus quer que eu viva? E calma, você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Decidir várias coisas hoje. Eu só não quero, eu quero de verdade que você não desista de você. Porque Deus te criou para ser a essência que Ele te criou. Ele não te fez igual a todo mundo. Você é diferente dos seus irmãos, se você tiver irmãos. Você é um ser diferente e único. E Ele te criou para ser esse serzinho único, que é muito mais do que um fazedor de coisas. Ele te criou também para desenvolver a sua mente, aprender coisa nova. Muitas vezes, quando eu estou muito imersa, se você está chegando aqui por agora, eu sou mãe de 2 crianças, para além de psicóloga, e eu fico em casa com meus meninos. Então, boa parte do meu dia é com as crianças, é junto com as crianças. Então, às vezes, eu quero um respiro de pensar em coisas novas. Então, às vezes, eu vou ler coisas diferentes, que não é do universo materno. Eu vou estudar coisas diferentes, vou ler informações de coisas diferentes, para sair um pouco, sabe, de onde você está tão mergulhado, e às vezes você volta com outra mente, até para resolver os problemas daquela área, sabe? Sabe aquela coisa da impressora, que quando a impressora tá ruim, você tá estressado, ali você tem que sair um pouco, ver outras coisas, depois você volta, eu sei, é isso, e aí resolve aquele problema. Então, às vezes, é você escolher aprender alguma coisa diferente. Às vezes é isso que vai te trazer um pouco de volta. É sair um pouco de onde você está tão imerso e olhar para outras coisas diferentes, coisa nova, ler coisas que você nunca leu. Poxa, eu nunca li um romance, vou ler um romance. Sabe, fazer coisas diferentes daquilo que já está maçante na sua cabeça, tudo aquilo que se repete todos os dias. Então, ter pílulas onde você respira e faz uma coisa diferente ali no seu dia. Uma comida diferente, uma receita diferente. Você vai estudar, vai ler sobre um assunto que não é do seu universo, assim, não é do que você busca. Então, olhar para dentro é isso também. É entender essas necessidades, é também desbravar, explorar a amplitude com que Deus criou você e sua mente. A possibilidade que você tem de aprender diversas coisas. Quem você é, que você tem gostos específicos, né? Você tem conhecimento específico, tem uma forma de lidar e de ver a vida especificamente. Eu agora comecei um diário, nunca tive nem na adolescência diário.
E eu sentia necessidade de botar pra fora umas coisas, mas não queria compartilhar. Não é uma coisa que eu quero compartilhar nas redes sociais, não é uma coisa que eu queria conversar com alguém, mas fiz um diário no meu celular mesmo, bloco de notas. Então eu tenho lá meu diário de 2026. E toda noite que eu sinto vontade, assim, que tem muita coisa entalada, eu boto pra digitar lá e escrevo. Gente, isso tem assim, me ajudado tanto em tantas coisas. Entender melhor minha mente, entender melhor meu dia, processar muitas questões, dificuldades, muitas vezes expressar dores que eu sinto, coisas que eu tenho sentido diante de alguns desafios, coisa nova, uma coisa diferente, sabe? Isso resgata um pouquinho de quem você é. Isso também é autocuidado. É olhar um pouco para dentro, entender e abrir um pouco espaço na sua agenda para você também, sabe? Se você tá aqui, se você já me segue lá do Instagram, veio lá do Instagram, você sabe que eu não acredito na ideia de que você é o centro da sua vida, de que você é a coisa mais importante da sua vida, mas sim, você precisa abrir espaço para se cuidar e precisa sim olhar um pouco para você, porque não foi por acaso que Deus fez exatamente como você é, do seu jeitinho. Eu comecei a usar, olhei agora pro brinco, lembrei, brincos maiores, porque isso é um pouco da minha essência. Eu gosto disso, eu gosto de coisas criativas, de coisas diferentes, tudo que é muito padrãozinho, eu até uso, né, coisas menores, tudo mais, mas assim, faz parte de quem eu sou, da minha essência, gostar dessas coisas, gostar de estampa, gostar de cores e, sabe, resgatar isso aos poucos, né, seja através de um brinco. Isso me lembra que assim, eu existo, sabe? Existe uma mulher aqui dentro também, existe um ser aqui dentro também, que não é apenas fazedora de coisas, resolvedora de problemas. Então assim, eu sei que você tá cansada, mas não desista de você. Vá de pouquinho em pouquinho, olhando para dentro, entendendo quem você é hoje. Experimente coisas novas, aprenda coisas novas, leia coisas novas. Olhe um pouquinho para você, se observe. Você não vai ser irresponsável. O fato de você tirar 10, 15, 20 minutos ali para você fazer algo pensando no seu bem-estar, não vai te fazer menos adulta, menos responsável, menos comprometida. Pensa sobre isso e me conta aqui o que você vai fazer hoje. Grace, eu tenho um caderno aqui que eu comprei, nunca fiz, tem um quebra-cabeça aqui que eu nunca montei, disse que eu ia parar, tem um momento para montar, não montei. Me conta aqui nos comentários, eu vou amar saber. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo com uma mulher que você vê e você fala, nossa, essa mulher é guerreira, ela é forte, você sabe que ela aguenta muita coisa, que talvez também ela já esteja há um tempo que desistiu dela mesma por dentro. Então, manda pra ela que ela pode estar precisando desse vídeo. Um grande abraço.